Graça e paz, queridos, que Deus os abençoe. Relutei um pouco com o Senhor para fazer essa mensagem, mas obedecer o que importa. Ah, Queridos, digamos assim, hoje eu vejo bastante as pessoas a dificuldade daquela questão de ouvir a voz de Deus, né? Então vamos a uma parte de como ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus assim claramente, como se alguém falando com outro, né? É uma das formas que ele usa para falar, né? Também usa a Bíblia, usa pregador, mas usa também essa forma de você digamos, a mais particular de todas, a experiência própria. Ah, Vamos entender o seguinte, olha só. Quando Deus fez a imagem e semelhança, fez a imagem e semelhança dele, né? Então Deus ali, ele podia ter uma comunhão total e plena. Aí ele pega e tira do homem uma costela, e da costela ele faz a mulher, né? Então ali, a partir daquele momento, o homem ser já não é mais a mais semelhança de Deus sozinho, mas sim agora um fragmento, a, tornando assim homem e mulher a imagem e semelhança de Deus. Tanto que se comprova algo fantástico quando na união desses dois aí surge a vida. Pode pegar dois analfabetos, sem entender de ciência nenhuma, trazem a vida, geram uma vida, né? Então o que acontece é na união do homem e mulher, Deus ali se torna a imagem e semelhança de Deus, né? Se torna a imagem e semelhança de Deus, e ali tem a capacidade de aquela explosão de gerar uma vida. Então o que acontece? Deus já preparando isso sobre a importância da multiplicação, dessa geração, desse poder de multiplicação dentro do homem e da mulher, ele diz que sobre o casamento, né, sobre a família, que o homem e a mulher se unissem, se tornariam um só, né? Que ela tinha, vamos dizer, quando ele quis dizer isso, ele quis dizer que ia se tornar lá a primogenitude, quando ele fez um homem só ali, sabe? Era um só e era mais semelhança dele. Depois ele tirou o fragmento. Então, o homem e mulher, se tornando um, deveriam ir para uma casa, separando, já era outra família, sair, deixava pai e mãe para ir fazer outra família. Então o que Deus estava falando sobre essa questão da família, da casa? É revelado no Velho Testamento, e Deus coloca para os seus, tipo, para Moisés, né, sobre a questão da medida do santuário, o átrio, no lugar santo dos santos, todas as questões. Deus, ele coloca, ele vem e coloca, nos revelando o seguinte, que há duas instituições só, que ela é feita por feita, ah, ou instituída por Deus, que é a igreja e é a família, né? Então, digamos assim, ali ele dá as coordenadas, tudo certinho, os rituais a serem feitos, o sangue, como é que era para ser derramado, né? Enfim, certas coisas, tu vai botar na hora, cada um, né, do sacerdote, pingos, aspergir sangue. Então, cada um ali, cada movimento, era uma ministração e tinha um sentido, né? Digamos assim, que quando Deus ele fala essas coisas para o templo, para a igreja, né? Agora ele também fala isso para a família. A casa é um templo, sabe? E nós, como se fala, a mulher, o homem, o esposo, a esposa, eles são sacerdotes dentro de um templo. E cada movimento dele dentro desse templo
tem que ser obedecidos às normas do rito, sabe? Então, sobre a Bíblia relata sobre essa questão de, de nós sermos, honrar o marido, nós, os homens, honrar as suas esposas. Até ele diz o seguinte, não, para que as suas orações não sejam, ah, não ouvidas ou interceptadas, sabe? Então, digamos assim, nós somos o pai, o esposo, é o papel do homem sacerdote dentro do seu lar. E a esposa também, a mãe, a esposa, a mulher, ela é uma sacerdotisa. Então, cada movimento que eles têm dentro do lar, eles são todos com símbolos e trazem uma ministração ao lar, criando um ambiente. Isso chama-se o temor de Deus. Aí você vai conseguir ter nessa função um ambiente. E aí os dois juntos, ministrando essas coisas, trazem junto o poder da multiplicação, trazendo ali a multiplicação para o sacerdote chamado filho. E aí o pai e a mãe devem ensinar o filho, a ministrar essas coisas. O sacerdotismo, ou o sacerdote, o papel do sacerdote, a ministração do filho. O filho é um sacerdote dentro de um templo lá, sabe? Então, por que isso tem que ouvir a voz de Deus? Porque é nessa estrutura que isso agrada o coração de Deus. É isso que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que nós saímos da ira de Deus, fala sobre a ira de Deus. Quando nós pegamos essa instituição da igreja, não somos um sacerdote diante do povo, fazer aqueles rituais que nós devemos fazer, a pregação, a revelação da palavra para o povo, o que acontece? Nós entramos também, qualquer pessoa que faz isso, tomar o sacerdote de uma igreja, de um templo, ele entra na ira de Deus. Não importa quanto tempo de igreja, enfim, porque é um mau testemunho, e mau testemunho gera um monte de desavença. Então, isso entra na ira de Deus. E aí, quando a pessoa também não entende essa questão sobre o casamento, e acha que o casamento é como algo normal, uma instituição falida, como o mundo pensa, que é só assinar um papel lá vou morar junto e não saber da responsabilidade desse sacerdote, dessa coisa, do templo chamado lar. O que acontece? Entra na ira de Deus e automaticamente, entrando na ira de Deus, Deus não fala. Então por isso que as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque muitos estão desagradando totalmente a Deus, porque não entendem sobre a importância que é a família, a estrutura. Porque o que acontece? Por que é isso? Porque é a multiplicação. Tu acha por que a terra está tão devastada com pessoas más? Porque não foram instruídas, não foram direcionadas, e quem foi que fez essas pessoas, a multiplicação dessas pessoas, todas elas vieram de um homem e de uma mulher juntos, uma relação sexual, muitas vezes desencabida, fora de contextos, ou sem temor a Deus, sabe? Muitos vão lá e casam, e depois divorciam. Jesus, ele fala claramente sobre essa questão de divórcio, que é terrível. Ele fala sobre a questão que o adúltero, que é aquele que quebrou a aliança, né? Quebrou a aliança do casamento, não pode mais casar, né? Não pode mais casar. E ele fala sobre a relação sexual, né? Ilícita. Quer dizer, porque a aliança do casamento, ela é feita sobre um altar chamado cama, né? Um altar chamado cama. E ali é feita a aliança do casamento. E o que acontece quando a pessoa faz outra aliança com outra pessoa, né, com relação sexual, que é uma aliança, ela quebra a primeira, porque nós não podemos servir a dois senhores. Sabe, então o que acontece? Isso está cheio dentro das igrejas, querido. Isso está tudo em qualquer lugar. Isso está em todo, sabe? Não entender a religiosidade como tomou conta.
A religiosidade, por isso Jesus fala assim, por fora está aparentemente bem, mas por dentro são sepulcros caiados. Tem um homem morto lá dentro. Porque falta temor, sabe? Porque as coisas de Deus elas não se levam. O que acontece? O sacerdote, eu posso errar dentro da minha casa aqui, em algumas ministrações, no meu comportamento, mas eu devo não continuar naquele erro, voltar sempre, não somos perfeitos, sabe? Porque há um temor a Deus, não continuar no erro. Você, muitos, porque você continua no erro, e você ficará na ira de Deus, e a ira de Deus vai ser fora do ouvir a voz do Senhor, o guiar a voz do Senhor. E estamos entrando num momento muito crítico, filho, que é os princípios do fim. As coisas não vão melhorar, vão piorar, sabe? Por causa, estamos indo, glória a Deus por isso, porque é o tempo do fim, é a volta do Senhor, Maranata, sabe? Mas precisamos, para nós sermos guiados nesses dias, a voz do Senhor, e aí as pessoas vão lá e ficam lá gritando, orando, e jejuando, sabe, querido? E jejuando, falam muito, mas pouco escutam, ou Deus nem fala. Sabe? Então, o que acontece? Não é assim, cara. Não é porque tu jejua, porque tu fala muito, que você vai ser ouvido. Você precisa entender o princípio. Todo aquele que deseja ouvir a voz de Deus, você tem que desejar entender o princípio. O que agrada a Deus, ele falou. O que agrada a ele? Você faz aquilo que agrada a ele, e ele se volta para ti. E ele vai falar contigo e não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida, não vai ter dúvida nenhuma quando o Senhor falar contigo. Sabe, então, o que acontece? É por isso que precisamos ter essas coisas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.